Então, boa tarde a todos, graças e paz. Eu não sei quando foi a última vez que vocês tiveram aquele gosto, aquele desejo ou aquela necessidade de comprar algum vestuário para uma ocasião especial. Lembram-se? Alguns estão a viver esta circunstância nesta altura. Para alguns é quase um sufoco. Aqueles que isto é a melhor coisa do mundo, ter que comprar, sei lá, um fato para um casamento ou um fato para ir a uma entrevista importante ou então para um aniversário ou um vestido assim todo glamouroso para se sentir a pessoa mais importante do mundo, ainda que não seja por 3 segundos. Lembram-se? Não, ninguém se lembra. Alguns vão dizendo que sim, outros nem por isso. Bem, nós temos aquele ditado que nos diz: o hábito faz o monge. E embora não seja exatamente assim, mas anda lá perto, sabem? Há uma estatística que diz que cerca de 80% das pessoas julga a outra nos primeiros 10 segundos que a vê só por olhar pela roupa. Porque a roupa, efetivamente, diz-nos muito. Às vezes, se calhar diz demais, mas isso seria outra conversa. Também um estudo da Universidade de Princeton, eles fizeram um estudo acerca das pessoas que melhor se vestiam de uma forma profissional. E a verdade é que elas eram apercebidas, quando os outros olhavam para elas, os colegas, os chefes, aqueles melhor vestidos, aqueles que parecem mais competentes. Por isso, está aqui uma dica, não é? Se querem parecer mais competentes, não vão de chinelos de dedão grande, assim, aquele gorducho ali levantado, com as bermudas, para o lugar, a menos que vocês sejam informáticos. Aí vocês podem ir como quiserem, que não há problema nenhum. Porque, de facto, a roupa fala acerca de nós, diz aquilo que nós somos. E uma das coisas que era normal no antigamente era nós facilmente distinguíamos as classes sociais a partir do quê? Da roupa, do traje. Eu não sou desse tempo, mas há alguns que se lembram que foi proibido no nosso país andar descalço. Lembram-se disso? É claro que toda a gente andava descalço porque tinha sapatos, não é? Então os rapazes, quando queriam jogar à bola, o que é que faziam? Arranjavam maneira dos sapatos ficarem de lado e jogarem a bola. Ou depois acontecia, como ainda há dias ouvi uma história, alguém que nessa altura deixou os sapatos de lado e roubaram-lhe os sapatos. Depois ele lá encontrou mais à frente quem tinha roubado os sapatos e a coisa não ficou lá muito bem. Bem, mas era fácil. Hoje em dia, felizmente, há este esbatimento, as coisas estão mais harmoniosas, se quiserem. Mas de facto, o traje, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos apresentamos, de alguma forma comunica, fala com os outros. Se vocês olharem para mim hoje, vocês já estão com uma ideia daquilo que estão a ver. Mas, às vezes, a roupa também é usada para quê? Para esconder. Aquelas partes menos bonitas que a gente sabe. Eu há dias falava com alguém acerca do spandex. Não sei se sabem o que é o spandex. É um material muito interessante que as misérias desaparecem todas. Especialmente para as senhoras. Elas sabem o que é que eu estou a falar. Então aquilo aperta tanto. O problema é a altura das refeições. É que não passa nada. Aperta tanto que depois não passa nada. Bem, roupa, vestuário, vestes. É sobre isso que eu hoje gostava de falar convosco. E para isso gostava de considerar a vida de um homem. Porque no caso em concreto daquilo que nós vamos ver hoje, a sua roupa foi indicativa da circunstância de vida que ele estava a passar. Em 4 fases diferentes que nós vamos ver, ele apresentou circunstâncias diferentes e vestiu-se de forma diferente. Às vezes porque lhe foi imposto, outras vezes porque lhe foi oferecido. E vamos considerar então a história de um personagem bíblico que vocês conhecem muito bem, que é a história de José.
Zé. O célebre José do Egito. Há filmes por aí acerca de José. É um personagem muito interessante que nós encontramos na história do povo de Israel. E nós vamos ver então, desde o momento em que ele recebeu uma capa com múltiplas cores, porque ele era o filho favorito, se quiserem até era o filho mimado lá do seu pai, até a roupa de escravo que ele teve que vestir, a roupa de criminoso, que revelava a justiça sobre a vida de José, e finalmente aquelas roupas dignas de ser apresentado diante de Faraó. Então, é isso que nós iremos ver. Vamos olhar para a vida de José. Se tiverem tempo em casa durante a semana, meditem mais. Hoje não vamos aprofundar muito, não iremos ter tempo para isso, mas é uma vida inspiradora. Inspiradora para quem quer caminhar com Deus, independentemente daquilo que tiver diante de si. Seja muito bom, seja muito bom, seja muito mau. E é isto que nós vemos na história de José. Por isso convidava-vos a abrirem Gênesis, capítulo 37. E vamos já para ler só 2 versículos. Gênesis, capítulo 37, versículos 2 e 3. E diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Então temos aqui alguns personagens e um acontecimento que marcou a vida de José. José era este filho mais velho de Jacó. Jacó tinha tido, entre outras, 2 mulheres, Leia e Raquel. Ele foi enganado no primeiro casamento, depois teve que casar com a segunda. Bem, uma atrapalhada. E estávamos a falar numa altura em que a poligamia era uma prática. Poligamia é quando um homem ou uma mulher casam com vários. Não é ter relacionamento extraconjugal. É num casamento que existe vários participantes. Depois, mais tarde, Deus veio condenar isto e disse: olha, vocês não casam mais entre vocês, membros da mesma família, com a mesma pessoa, e vocês, se quiserem, podem ver lá isso em Levítico 18. Mas aqui foi assim. E o que é que isto deu? Bem, se uma mulher já é fácil de aturar, como é que era? Se um mosquito incomoda muitas vezes, imaginem como é que era. Várias mulheres, várias concubinas, vários meios-irmãos, ciúmes entre eles. Mas eu não queria muito destacar hoje a questão do relacionamento entre familiar, tenso, que se vivia nesta família, mas a forma como José foi tratado pelo pai. Então nós percebemos aqui que José era preferido por Jacó, ou Israel. Aqui a Bíblia Deus já tinha mudado o nome a Jacó. E às vezes aparece então com o nome de Israel. Eu, quando falar de Israel, do nome, vou usar também Jacó, está bem? E o que é que aconteceu quando então José faz 17 anos? O pai investe, compra uma bonita capa, uma bonita túnica. Eu não sei se vocês estão a imaginar aquelas coisas assim que mais ninguém tem. Vão para a escola, olha, tu não vais encontrar em mais lado nenhum. Aqui há uns anos atrás eu comprei uma carteira para a minha mulher. Eu não sei exatamente porque é que eu fiz uma coisa dessas. Devia estar a sentir-me culpado por alguma coisa. Para ela não foi nada. Mas eu de facto vi uma coisa que não era normal termos na altura. Não havia cá em Portugal. Eu comprei-lhe e ofereci-lhe. E quando ela viu aquilo, ela ficou deliciada. Eu acho que ela ainda se lembra dessa carteira. Já perdeu, mas não há problema. Bem,
Mas era esta coisa diferente. E depois tinha aquele orgulho especial de andar com a sua carteira, que eu já não me lembro a marca, mas não interessa. Ok, já me lembro, mas não vou dizer. Mas digo-vos, custou-me os olhos da cara. Bem, eu devia ter feito alguma coisa. Então ela tinha esse gosto de ter uma coisa diferente dos demais. E foi isto que aconteceu com José. Ele tinha algo que mais ninguém tinha. Porquê? Porque o seu pai o amava de forma extravagante, de forma diferente. Então José recebe esta capa. Sabem? Esta capa era a marca de que José era filho de Jacó, de que ele tinha uma família, tinha uma identidade, tinha uma integração, tinha um propósito, tinha uma série de coisas. Ele sentia-se amado, ele sentia-se querido, ele sentia-se desejado, sentia que tinha alguém que o protegia, tinha alguém com quem podia contar, alguém que esperava também dele. E é isto que, de alguma forma, esta capa de cores ou túnica que é colocada sobre a vida de José lhe transmitiu. Identidade. Propósito. Sabem, e na nossa vida, nós às vezes passamos por uma fase de vida assim. Temos alguém que vem até nós e nos fala palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de dizer, olha, eu sei que tu podes, que tu consegues, eu sei que Deus tem isto para ti, e muitos de nós passamos por isto. Muitos de nós hoje não somos nem nada mais nem nada menos que o resultado de muitas orações feitas por outros a nosso favor, que viam coisas em nós que nós nem imaginávamos ser possível, que acreditavam que Deus, que tinha posto um burro a falar, que tinha dito, olha, se vocês se calarem, não há problema, os calhaus falam por vocês, podia fazer alguma coisa da minha vida ou da tua vida. Então é este processo de amparo, de encorajamento, que nós temos aqui a ver na vida de José. Isto às vezes acontece na minha e na tua vida. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um tutor, às vezes é um padrinho, às vezes é um líder, às vezes é um treinador. E se isto acontece com algumas pessoas, muito frequente é que outras não têm isto. Não têm alguém que lhes foi capaz de dizer, olha, não, eu estou a apostar em ti. Não, eu acredito que se tu foste até aqui, tu ainda podes ir mais longe. Há gente que hoje vive sem propósito, sem plano de futuro, sem um sonho para a sua vida, porque nunca ninguém se abeirou dele e lhe disse, olha, eu acredito em ti e eu estou a orar por ti. E José teve esta pessoa. José viveu esta circunstância. Sabe, eu sou daquelas pessoas que durante muito tempo a pior coisa que me podiam dizer é não é possível. Não vai acontecer. A pior coisa que me podiam dizer ou dizer, olha, isto não dá. Eu uma vez tive uma circunstância em que movi um processo disciplinar exatamente ao funcionário que ele dizia, não dá. Sabem porquê? Porque ele estava, como dizem os brasileiros, estava nem aí. Havia uma encomenda que era preciso sair, havia falta de material, e quando eu abordei, ele disse, não, eu já falei com o fornecedor, não há forma de resolver. Eu à frente dele peguei no telefone, liguei ao fornecedor, expliquei-lhe a situação, ele disse, a seguir ao almoço eu estou aí. Gente que não dá aos outros e quer receber. Eu estava muito satisfeito por receber o ordenado, quando eu estava aflito para lhe pagar o ordenado porque aquela encomenda não ia sair. Dá para perceber isto? Este sentimento de falta de compromisso, de falta de exigência. Por isso é que eu vos estava a dizer, é preciso nós olharmos para o potencial das pessoas e não ver as suas impossibilidades, mas aquilo que Deus pode realizar na vida delas. E quando alguém coloca essa capa de proteção, de encorajamento,
de motivação, as coisas acontecem. E as coisas são diferentes. As pessoas começam a ficar mais confiantes de que Deus, afinal, pode agir. Afinal, vai haver sempre gente a dizer aquilo que tu estás a fazer mal. Mas é preciso que haja gente a dizer aquilo que tu estás a fazer bem. Porque gente preparada e disposta a dizer está mal, eu sei do que estou a falar. Então, quando alguém coloca este sentido de proteção, de interesse, de cuidado, as coisas mudam. E quando isto acontecer na tua vida, é bom que tu te apropries dela. Sabem, muitas vezes nós recebemos coisas de Deus que nós colocamos no armário. Eu conheço de alguém lá em casa, não é bem assim, quase que ia dizer. Bem, eu conheço alguém que não é lá de casa, mas só tem armários. Eu se eu for a casa, eu vejo tantos armários para arrumar coisas. Aquilo é mais desarrumação do que arrumação, mas isso é outra conversa. São armários por todo lado. Sabem, nós às vezes também temos muitos armários da nossa vida só para guardar coisas, mas sabem, aquilo que Deus nos tem dado não é para ficar arrumado, é para ser usado. Havia alguém que dizia que a sogra lhe tinha dado dois conselhos muito importantes quando casou. Uma era, nunca deixes o cabelo ficar branco. E a segunda, usa tudo aquilo que tu tens porque não sabes que se venha outro a usar. Bem, nós precisamos de gente que receba os dons de Deus, que não os arrume no armário, mas que os coloque ao serviço de Deus e dos outros. Por isso é que a Bíblia nos diz, lá em Efésios, olha, reveste-te da armadura de Deus. Não caminhes desprotegido, porque no teu caminho vais encontrar inimigos, vais encontrar obstáculo, vais encontrar oposição. Queres caminhar em vitória? Caminha com a armadura de Deus. Paulo em Efésios, em Romanos, ele acrescentava, Romanos 13:14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestivos de Cristo. Revestivos de Jesus. E muitas vezes, se nós vemos alguém atingir os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, foi porque alguém semeou vida na sua vida. E Deus se moveu. Olha, isso eu quero te dizer, se nunca ninguém te disse, eu quero te dizer que Deus te ama. Se nunca ninguém te disse isso, eu quero te dizer que Deus te ama. Eu quero te dizer que Deus se importa contigo. Eu quero te dizer que Deus se quer alegrar em ti. Há muitos anos atrás, o profeta Sofonias, ele escrevia o seguinte no capítulo 3, versículo 17. É a palavra de Deus a dizer: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor Deus está no teu meio de ti e ele se quer alegrar na tua vida. E para que isto aconteça, o profeta Miqueias tem a resposta. Dizia o seguinte: ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Eu perguntei: quem é o teu Deus? És tu? Quem é o teu Deus? Porque quando nós reconhecemos que o Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor Jeová, entre outros nomes, Deus Elohim Adonai, é o verdadeiro Deus e o único Deus. Nós reconhecemos que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus e nós temos vida nova. E podemos então caminhar e andar com Deus, porque Ele nos fez também seus herdeiros. E uma das coisas que é interessante, se nós continuássemos a ler no capítulo 37, é que viríamos que depois de Jacó ter dado
aquela túnica de várias cores a José, é que ele começou a sonhar. É que ele começou a ter revelação da parte de Deus. É que Deus começou a agir e a colocar no seu coração certeza, convicção daquilo que iria acontecer no seu futuro. E vocês sabem o que é que iria acontecer. Deus, através de diversos mecanismos, através de sonhos, disse-lhes o que é que viria a acontecer. E sabem, José agarrou-se a esta promessa, a esta revelação de Deus. Mas isto só aconteceu porque houve alguém que o pegou ao colo, que lhe disse: olha, isto que eu te vou colocar vai fazer diferença na tua vida. Caminha com Deus. Que de alguma forma era isto que simbolizava esta revelação que Jacó então coloca na vida de José. Porquê é que é importante nós percebermos e termos uma visão de futuro, um plano de futuro? Porque quando nós olhamos apenas para as nossas circunstâncias presentes e esquecemos daquilo que está diante de nós, vamos estar a limitar Deus. Quando nós temos uma visão clara daquilo que Deus quer para cada um de nós, nós vamos desejar o impossível acontecer. As circunstâncias não são mais limitadoras para a nossa vida. A motivação aumenta, é acrescida. Primeira roupa que eu vos falei é então uma túnica de cores. Segunda, vamos para Gênesis 37, 23. A segunda roupa, conforme vos falava, é uma roupa não agora de filho preferido, não agora de alguém que tem privilégios, não agora de alguém que é exuberante na sua juventude, mas é alguém que é traído e é vendido como escravo. Diz-nos então, Gênesis 37, 23, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Mais à frente, no 39, 16, diz o seguinte: ela guardou a roupa dele consigo, está-se a referir a José, até que o senhor dele voltasse para casa. Bem, vocês sabem o que é que aconteceu. Os irmãos com inveja venderam José como escravo. Ele foi para o Egito. E lá ele serviu numa casa de alguém importante, Potifar. E lá ele foi tentado, lá ele foi seduzido. E nós percebemos pelo contexto destes dois versos que nós lemos que a roupa que José tinha, daquela túnica, lhe foi retirada pelos irmãos e lhe foi dada uma de escrava. Porque depois, mais à frente, a mulher veio retirar essa roupa. Está para perceber? Então percebemos aqui este contexto. E que roupa era esta? De escravo. Era a roupa da traição. Era a roupa de alguém que tinha sido traído pelos seus próprios meios-irmãos. Era alguém que tinha sido vendido. Era alguém que tinha perdido a sua dignidade. Era alguém que tinha passado de ser o preferido para ser o rejeitado. Alguns anos atrás, alguém dizia, passado por um processo relativamente difícil de relacionamento entre pessoas, ele dizia: nós éramos os mais queridos, agora já ninguém nos liga. Bem-vindos à vida. Porque isto acontece. E não é só no desporto. Não é de repente o treinador do Benfica, que é o maior, a seguir a coisa começa a correr mal e passado 2 dias está despedido. Não. Então como é que vivemos com isto? Vamos viver como José viveu. José enfrentou a tentação, um jovem, bonito. Eu não sei se a mulher de Potifar era bonita ou não, mas uma coisa eu sei, não foi por ela ser feia que ele fugiu. Ele fugiu porque ele queria ser coerente com ele próprio. Aqui a roupa de escravo que José tem é a roupa da servidão, da injustiça, da humilhação. E esta roupa que lhe é violentamente tirada por esta mulher quando ele foge dela, quando ela o tenta apanhar, ele ficou sem a roupa de escravo.
mas manteve a sua integridade, manteve a sua pureza, manteve os seus princípios. Também muitas vezes na nossa caminhada nós também nos podemos sentir assim, escravizados pelas circunstâncias que não controlamos, pelas contingências da vida que nós não podemos fugir a elas. Às vezes estamos num trabalho profissionalmente desvalorizados, eventualmente maltratados até. Foi isto que aconteceu com José. Uma das coisas que nós aprendemos com José é que ele não controlava os acontecimentos. Nenhum de nós que aqui está vai controlar tudo aquilo que lhe vai suceder na vida. Mas há uma coisa que nós podemos controlar, é como reagimos a esses acontecimentos. Como enfrentamos a adversidade. Como reagimos à prosperidade. Porque é muito mais difícil viver na prosperidade do que na dificuldade. É muito mais difícil ser íntegro na prosperidade do que na escassez. E José foi fiel a ele e ao seu Deus. Então José perde agora a roupa do escravo e ganha uma nova roupa, a roupa de criminoso. Por causa da mentira, do falso testemunho da mulher de Potifar, ele é então levado para a prisão. O que é que nós percebemos? E se fôssemos ler o texto íamos encontrar? Íamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 39, 2 e 3. José tinha sido vendido pelos irmãos. Ele continuava a ser igual a ele próprio. E diz-nos o texto de Gênesis de que Deus estava com ele. O Senhor estava com ele. Aliás, em todo o texto que vocês lerem relativamente à vida de José, vocês não vão encontrar a Bíblia a dizer que Deus estava com José quando Jacó lhe deu a capa e a túnica de cores. Vocês não vão ler que Deus estava com José quando ele recebeu aquelas vestes bonitas para se apresentar a Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José quando ele estava e foi vendido como escravo e quando ele estava na prisão. Curioso, não é? Porque é fácil nós percebermos e dizermos a alguém que prospera, olha, nós vemos a graça de Deus na tua vida. E quando alguém está na mão de baixo? E quando o emprego aconteceu, quando a doença veio, o que é que nós dizemos? Dizemos que Deus está com a pessoa ou não? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia lembra em duas circunstâncias em concreto e faz questão de lembrar. José estava escravo, Deus estava com ele. Moisés estava na prisão, Deus estava com ele. E uma das coisas que nós vemos, não iremos fazer, mas se vocês verem depois lá em casa, é que o patrão de José, enquanto ele era servo, ele reconhecia o favor de Deus na vida de José. Que testemunho, meus irmãos. Quando os outros lá fora veem o favor de Deus na nossa vida. Sabem, José aqui tinha razões para reclamar ou não? Meus amigos, nós reclamamos por muito menos. O rapaz foi vendido como escravo. Ele tinha razões. Deus tinha dado um sonho de que ele se iria realizar, de que ele ia estar a governar e a ser alguém de iminência, e agora ele estava no Egito, uma terra que lhe era hostil, que ele não conhecia, afastado da família. Ele tinha razões para murmurar ou não? Mas ele fez. Ele continuou fiel. Ele continuou dedicado. Ele continuou a ser um trabalhador cumpridor. Ele continuou a ir mais além do que aquilo que lhe era pedido. E uma das coisas que nós percebemos no trajeto de José como escravo é que o sucesso não vem em função da posição ou condição que nós temos. José mostra-nos
que ser bem-sucedido é continuar a fazer e a permanecer fiel. Por isso é que Deus se revela e o faz prosperar. Mas quando nós percebemos que Deus está connosco, e José sabia que Deus estava com ele, por isso é que lhe foi mais fácil resistir à tentação de Potifar. Quando nós percebemos que Deus está connosco, está ao nosso lado, quando nós estamos no computador, quando nós estamos a passar na rua, quando estamos a frequentar determinados locais ou queremos frequentar determinados locais, se nós nos lembrarmos que Deus está ao nosso lado, vai ser mais fácil resistir à tentação ou não? Vai. Se nós nos esquecemos disso, o perigo está à porta. Então, quando nós nos lembramos que Deus está presente, é mais fácil resistir à tentação. Uma das coisas também interessantes neste processo, em que José era escravo e passou a criminoso por causa de um falso testemunho da mulher, de uma mentira, é que ele não se importou com a sua reputação. Ele preocupou-se com o seu caráter. Sabem o que é a reputação? A reputação é aquilo que os outros pensam acerca de mim, acerca de ti. José foi apresentado, condenado. O que é que os outros pensavam de José? Bem, nós sabemos que José era inocente, mas os outros não sabiam. Para um egípcio qualquer, José era um condenado por agressão sexual. Ele tinha tentado violar uma mulher. Era essa a condenação de José. E José tem que viver com isto. Tem que viver com a má fama. Tem que viver com uma reputação que foi destruída. Com a vergonha disto. E José abriu a sua boca? Não. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com o seu caráter. Porque o caráter é aquilo que nós somos, é aquilo que Deus vê. E eu, infelizmente, vejo muita gente preocupada com a sua reputação, com aquilo que os outros pensam de si. E, de alguma forma, procuram ajustar palavras, ideias, conceitos para agradar a todos. É uma opção. Eu digo, é um erro. Então, qual deve ser a nossa preocupação? Olharmos para o nosso caráter. Eu não estou a dizer que nós devemos desconsiderar aquilo que os outros olham. Quando olham para nós, o que é que vem? Não é isso. Mas a nossa prioridade não é aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros querem, mas aquilo que nós somos perante Deus. Bem, José começou por ser o filho preferido, passou a ser o escravo vendido e agora ele se torna num criminoso condenado. É interessante que na prisão, vocês sabem o que normalmente acontece a pedófilos ou aqueles que de alguma forma usam de violência para com os mais fracos. Eu imagino que José pudesse não ter uma vida lá muito fácil. Mas a verdade é que ele permaneceu íntegro. E os outros começaram a ver isso. Sabem? Que há uns anos atrás, eu tinha juntado um grupo de pessoas para trabalhar em equipa num determinado ministério. Foi-me dada uma determinada responsabilidade. E eu, como era novato na altura, tive que saber os procedimentos, como é que devia agir, como é que devia organizar as coisas. E logo nas primeiras semanas alguém me acusou de querer estar a dividir os irmãos, que estava a fazer as coisas à minha maneira e eu nem sabia o que é que estava a ser acusado na altura. Mas não desisti, percebi que não podia fazer as coisas da forma como estava a fazer, porque não havia flexibilidade para isso, vamos dizer assim.
Mas rapidamente ele percebeu qual era a minha intenção. E hoje, pela graça de Deus, nós somos amigos. Ele percebeu que eu não queria destruir nada, não queria separar nada, não queria dividir nada. Eu estava simplesmente a querer e a desejar o melhor para aquela circunstância. Sabem, não importa aquilo que os outros pensam. Importa aquilo que Deus tem falado do teu coração para tu fazeres e para tu agires e para tu realizares. Então vemos José na prisão. E na prisão várias coisas aconteceram. E enquanto ele lá estava, uma das coisas que nós vemos a acontecer é que a determinada altura, lá em Gênesis 41, ele é levado à presença de Faraó. 41:14. E vemos que as suas vestes são novamente trocadas. Ele agora já não tem as vestes de escravo, já não tem as vestes de criminoso, mas para apresentar-se diante de Faraó, as suas vestes são novamente trocadas. E há uma coisa muito interessante aqui, é que estas vestes que são dadas agora a José, nunca mais lhe são tiradas. A capa foi, a roupa de escravo saiu, o traje de criminoso foi-se embora, mas este nunca mais saiu. E esta é a forma, ou a fase da vida, se quiserem, de José, em que Deus age de forma inequívoca e ele vê coisas que tinham sido prometidas há dezenas de anos atrás a começarem a acontecer. Às vezes nós podemos ser levados a viver circunstâncias em que o peso do nosso passado nos aprisiona, nos acorrenta. Por isso é que a Bíblia é tão enfática quando diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E esta dimensão da renovação, da transformação de vida que cada um de nós tem, é essencial para nós lidarmos com o nosso passado, seja ele muito bom ou muito mau. O passado já lá está. Mas há uma coisa que ainda não está a acontecer. É o futuro que Deus tem para cada um de nós. E este futuro se constrói a cada dia. Então, é preciso às vezes coragem para despir a roupa daquele indivíduo que vivia aprisionado. Às vezes é uma peça de cada vez. Às vezes tem que sair as meias, às vezes tem que sair o chapéu, às vezes tem que sair a t-shirt, mas é essencial que aquilo com o qual nós nos revestimos dê lugar ao novo de Deus na nossa vida. Então ele é retirado da prisão, da masmorra, é vestido com roupas reais. Mas uma das coisas que é importante nós percebermos, se fôssemos ver a história de José, é aquilo que ele realizou enquanto estava preso. Eu dizia-vos há pouco que enquanto ele foi escravo, ele continuou fielmente a trabalhar. E o seu patrão identificava o favor de Deus na sua vida. E quando ele esteve preso, o que é que José fez? José perseverou e continuou a servir os outros. Vocês recordam-se que foi na prisão que ele encontrou dois homens que também tinham sonhos. Um padeiro e um copeiro. E aquilo que nós vemos a acontecer naquela prisão é que José, apesar de ver que o seu sonho estava, parece que, morto, ou pelo menos suspenso, ele continua a agir para que o sonho dos outros pudesse acontecer. E foi isso que aconteceu. Um para bem, outro para mal. Mas o que eu quero... O ponto é este, meus irmãos. No pior momento da vida de José, José continuou a servir a Deus na pessoa do outro. E apesar de ele já não ter os sonhos para viver, eventualmente, ele ajudou os outros. E interpretou os outros, os sonhos dos outros. Então, quando nós servimos no momento de dor, no momento em que não nos apetece, é quando damos mais
lugar à graça de Deus na nossa vida e mais impacto causamos na vida das outras pessoas. Isto não é fácil de se viver, isto não é fácil de se agir, mas não tenham dúvidas que este é um princípio espiritual de vida que nós encontramos na Bíblia. José continuou a servir na prisão. E foi porque ele continuou a servir na prisão que Deus o tira da prisão e o coloca num palácio. Sabem, muitas vezes há gente muito pronta a querer usar do microfone, do pedestal, do púlpito, das áreas de influência. Mas só vai permanecer quem foi fiel lá atrás. Não é aquele paraquedista, deixem-me dizer assim, que chega, que nós até gostamos, que nós conhecemos ou reconhecemos por alguns instantes, mas quem vai permanecer é quem esteve a arrumar cabos, quem esteve a arrumar vassouras, quem esteve a limpar aquilo que os outros não quiseram limpar. E este é o trajeto de quem quer servir e que Deus exalta. Então José serve a Deus na prisão e Deus o coloca no palácio. E uma das coisas que nós encontramos também neste processo em que José está na prisão foi que ele ajudou um dos oficiais do rei a voltar à sua posição. E ele disse, olha, lembra-te de mim. Quando estiveres lá, quando retomares as tuas funções, quando tiveres a tua influência restabelecida junto do faraó, lembra-te de mim. Sabem o que aconteceu? Aquele homem nunca mais se lembrou de José. Quando tu estiveres a servir os outros na tua dor, espera por ingratidão. Foi isto que aconteceu com José. Aquele homem que ele lhe revelou que ele ia ser restaurado na sua função, que podia ter ajudado, o que é que fez por ele? Bola. Zero. Quando é que ele se lembra dele mais à frente? Não quando ele estava, de alguma forma, em que ele poderia ser beneficiado, mas porque ele poderia ser prejudicado. Mais à frente, Faraó tem um sonho estranho. E estava em causa toda a gente. Havia necessidade de decifrar aquele sonho. E foi aí, então, que aquele homem se lembrou. Ali alguém que eu nunca mais ouvi. E foi por isso que Faraó os chamou. Servir é o caminho mais difícil, mas mais real para sair de situações difíceis. Por último, nós vemos então José a ser reconhecido finalmente. Ele recebe as roupas dignas de estar diante do rei, de estar na corte de Faraó. Versículo 41 a versículo 42 de Gênesis 41. E finalmente, aquilo que tinha sido prometido lá atrás, quando ele começa a receber e recebe aquela túnica de cores, vai finalmente acontecer o cumprimento dos sonhos que estavam na vida de José. E ele finalmente chega ao seu destino. Finalmente ele é ordenado governador, presidente da distrital. Não, era mesmo uma espécie de primeiro-ministro. E foi José, este homem que passou todas estas vicissitudes ao longo da sua vida, que é usado por Deus para poupar uma nação da fome. E com isso, poupar também a sua própria família. E uma das coisas que nós vemos aqui a acontecer é porque José se mantém fiel. Ele quebra uma tradição na sua família. Sabem, o seu bisavô, Abraão, ele era um aldrabão. Mentiu sucessivamente para livrar a pele. O seu avô, Abraão Isaac, foi igualmente um mentiroso. Para salvar a pele, rejeitou a mulher e disse que não, ela não é minha mulher. Bem, para não falar de Jacó, não é? Fez 30 por uma linha com o irmão.
finalmente, nós temos uma linhagem familiar em que há um homem íntegro e que Deus reconhece e que Deus recompensa. Então, se na tua família tu tens uma linhagem que tem vergonha, tu tens a responsabilidade de mudar a história da tua família. E foi isso que aconteceu com José. O posicionamento de José levou a fazer aquela afirmação que para nós é absolutamente extraordinária. Aquilo, perante os seus irmãos, aquilo que vocês concordaram e realizaram para o mal, Deus tornou em bem. Aquilo que os outros possam querer fazer na tua vida de mal, Deus pode tornar em bem. É esta a experiência de vida de José. E é muito interessante, meus irmãos, nós vermos que a vida de José, em muitos dos seus princípios, é uma antecipação daquilo que o Senhor Jesus viveu e experimentou. Jesus foi amado pelo Pai. Sim ou sim? Sim. Foi rejeitado pelos irmãos. Jesus sofreu injustamente, mas Jesus permaneceu fiel ao seu chamado. Jesus, tal como José, foi acusado, mas a Bíblia diz que na sua boca ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. E José foi exaltado para salvar muitos. Jesus está exaltado para salvar todos que confiarem nele. José perdoou aqueles que o traíram. Jesus hoje continua a perdoar. Então, nesta história de José, que nós possamos ser louvados, experimentar a bondade de Deus na nossa vida em cada uma destas circunstâncias. Porque às vezes não é uma questão daquilo que nós passamos, mas é percebermos o propósito de Deus em cada fase desta vida. Eu dizia-vos há pouco e comecei por vos dizer que há gente que viu a realização dos sonhos da sua vida porque houve alguém que esteve com ele a falar-lhe de Deus. Se nem todos precisam de uma capa nova de cores sobre a sua vida, todos precisam de ser alguém que está a ir ao encontro destas pessoas, porque há aquelas que estão a precisar. Se tu estás a viver uma vida em que eventualmente foste traído, não vivas no teu ressentimento, na tua mágoa, continua fiel a Deus. Ele vai fazer da sua justiça e vai trazer justiça à tua vida. Se tu vives acusado por as coisas do passado, Deus já te libertou. Viva a liberdade que tens em Cristo. Se tu estás a viver esta fase final em que já chegaste e compreendeste qual é o teu destino, e nós como igreja temos claramente definida por Deus qual é o nosso propósito, quer ser missionários, quer ser embaixadores, quer trazer a verdade do Evangelho para aqueles que estão perdidos, então não desistamos deste processo. Continuamos a ser firmes e constantes quando há 2 pessoas no estudo bíblico, ou há 5 na reunião de oração, ou 10 na escola dominical, ou 500 no culto da tarde. Uma pessoa importa. Uma pessoa importa. Jesus, inúmeras vezes, saiu do seu processo habitual por causa de uma pessoa. Por causa de uma mulher. Foi a Samaria. Por causa de um homem baixo que estava em cima de uma árvore. Desviou e foi para casa com ele. Comer com ele. Ter comunhão com ele. Porquê? Porque quando Jesus estava, ele queria resgatar, queria salvar uma pessoa. Então nós temos esta responsabilidade de não perdermos noção da importância de um. Isto aconteceu na vida de José.
também. E que este seja um desafio, um incentivo a cada um de nós. Nos lembramos que, sendo amados por Deus, somos chamados a amar, a não desistir, para recebermos aquelas roupas especiais para um dia especial em que vamos estar face a face com Deus. E o Senhor Jesus vai olhar para nós e vai nos ver de vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E assim podemos ter e ser participantes, melhor dizendo, da comunhão perfeita com Ele. E conhecê-lo a Ele, tal como hoje somos conhecidos. Que nos abençoe, meus irmãos.